Isso não deveria ter acontecido. Mas aconteceu. Você se casaria comigo mesmo sabendo que o filho não é seu? Sim, porque eu gosto de você. Nos anos 90, em uma região de fazendas grandes e estradas de terra vermelha, a fazenda Vale do Jacarandá era uma das mais conhecidas da região. O dono era seu Augusto, um homem respeitado que tinha construído tudo com muito trabalho ao longo dos anos. Quem passava pela estrada já reconhecia de longe os pastos largos, o curral movimentado e os peões trabalhando desde cedo. Mas entre todos os homens da fazenda, um sempre chamava mais atenção. Sebastião não era apenas mais um peão. Alto, forte, com os ombros largos queimados de sol e um sorriso fácil que conquistava qualquer um. Ele tinha crescido praticamente ali dentro da propriedade. Desde menino, ajudava seu Augusto, primeiro com serviços pequenos, depois assumindo cada vez mais responsabilidade. Com o tempo, virou alguém em quem o fazendeiro confiava de verdade. Quando algo importante precisava ser resolvido na fazenda, quase sempre era Sebastião quem cuidava. Mesmo assim, ele continuava levando uma vida simples. Tinha um pequeno rancho perto da estrada de terra que cortava parte das terras da fazenda. Às vezes, dormia ali mesmo na propriedade quando o trabalho era muito, mas gostava do seu cantinho simples, com varanda de madeira e vista para os pastos. Naquela manhã, o movimento na fazenda estava grande. Alguns peões arrumavam cerca, outros levavam gado para outro pasto. Sebastião estava no curral, ajudando a acalmar um cavalo mais nervoso, quando um carro apareceu levantando poeira na estrada da entrada. Um carro bonito, bem diferente dos veículos simples que costumavam passar por ali. Ele nem precisou olhar duas vezes para saber quem era. Angélica tinha voltado da cidade. O carro parou perto da casa principal e ela desceu com seus cabelos claros, brilhando ao sol. Vestia um vestido leve e óculos escuros, daquele jeito que fazia qualquer um olhar duas vezes. Alguns peões até diminuíram o ritmo do trabalho só para observar a filha do patrão passar. Sebastião apenas sorriu de lado enquanto segurava o cavalo. "Pode olhar, danado, mas comportado", ele murmurou para o animal, como se estivesse falando de outra coisa. Angélica caminhava pelo pátio quando percebeu que o cavalo estava inquieto. Ela parou um pouco afastada, observando. De repente, o animal empinou levemente e um dos peões se afastou assustado. Sebastião segurou firme a corda, falando baixo com o cavalo até ele se acalmar. Em poucos segundos, o bicho estava tranquilo de novo. Angélica cruzou os braços e se aproximou devagar. "Você sempre gostou de se exibir assim, ou foi só hoje para impressionar?" Sebastião virou o rosto para ela com um sorriso tranquilo. "Ué, pensei que a senhorita gostasse de ver um homem trabalhando direito." Ela levantou uma sobrancelha. "Eu gosto de ver as coisas funcionando, não necessariamente de você se achando o dono do curral." Ele deu uma risada baixa. "Dona Angélica, se eu fosse dono disso aqui, já tinha mandado construir um curral novo faz tempo. Esse aí já está pedindo aposentadoria." Ela não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Sebastião sempre tinha esse jeito de responder com bom humor, como se nada fosse capaz de incomodar ele. "Meu pai confia muito em você, né?" ela comentou. "Alguém precisa manter a fazenda Vale do Jacarandá de pé quando ele viaja", Sebastião respondeu, encostando no cercado. "E quando você viaja também." "Eu não viajo tanto assim." "Não, só quando aparece festa na cidade." Angélica tirou os óculos escuros devagar e estreitou os olhos para ele. "Você anda muito bem informado para quem vive aqui no meio do mato." Sebastião deu de ombros. "A gente escuta as coisas, ainda mais quando a filha do patrão chega de carro bonito levantando poeira na estrada da fazenda." Ela balançou a cabeça rindo. "Você é muito atrevido. E mesmo assim, continua vindo conversar comigo." Ele respondeu com um sorriso tranquilo. Por um instante os dois ficaram se olhando.
Sebastião tinha um olhar firme, confiante, daqueles que pareciam não ter medo de nada. Angélica desviou primeiro. Não confunda simpatia com interesse, Sebastião. Eu nunca confundo nada, Angélica. Ele falou o nome dela devagar, e aquilo sempre causava um pequeno arrepio nela, embora ela jamais admitisse. Só acho curioso você sempre parar para falar comigo. Ela cruzou os braços novamente. Eu paro para falar com todo mundo da fazenda. Então eu sou um homem de sorte? Ele respondeu com um sorriso. Nesse momento, outro carro entrou pela estrada da fazenda, levantando poeira. Um carro ainda mais elegante. Angélica abriu um sorriso imediato. Maurício chegou. Sebastião virou o rosto para ver o carro parar perto da casa principal. Um rapaz bem vestido desceu com ar confiante. Seu namorado da fazenda vizinha? Sebastião perguntou. Futuro marido. Ela respondeu com naturalidade. Maurício caminhou até ela e a abraçou pela cintura como se estivesse marcando território. Sentiu minha falta? Sempre sinto. Angélica respondeu sorrindo. Sebastião apenas observava a cena encostado no curral. Maurício lançou um olhar rápido para ele. Esse é um dos peões? Angélica respondeu com naturalidade. Sebastião, ele trabalha na Vale do Jacarandá desde menino. Sebastião tirou o chapéu com educação. Prazer. Maurício apenas fez um gesto rápido de cabeça, sem muito interesse. Angélica percebeu o clima e suspirou. Eu vou entrar. Preciso descansar da viagem. Ela começou a caminhar, mas antes virou o rosto para Sebastião. E você, vê se não fica se achando o herói da fazenda só porque sabe domar cavalo. Sebastião sorriu. Se precisar domar algum coração rebelde, também estou disponível. Angélica riu e balançou a cabeça. Você não tem jeito mesmo. Ela entrou na casa principal com Maurício. Sebastião ficou ali no curral por alguns segundos, olhando a casa grande da fazenda Vale do Jacarandá. Um dos peões se aproximou. Aquela aí nunca vai olhar para um homem como você, Sebastião. Ele colocou o chapéu de volta na cabeça e deu um sorriso tranquilo. A vida dá umas voltas engraçadas, meu amigo. Depois voltou para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas no fundo, ele sabia de uma coisa. Aquela história com Angélica ainda estava longe de terminar. Mais tarde, Angélica resolveu ir para a cidade com Maurício. Mas ele não voltou com ela, tinha bebido demais e deixou que ela voltasse sozinha. O pai de Maurício, além de fazendas, tinha pousadas espalhadas pelo centro da cidade, e ele resolveu ficar por lá mesmo. Angélica, que estava com seu próprio carro, decidiu voltar sozinha mesmo. Já estava acostumada. Mas no meio da estrada, com tempo chuvoso, muita lama, seu carro quebrou. À noite, escuro, sozinha, sua sorte foi que o carro quebrou próximo à cabana de Sebastião. Ele avistou um carro de longe parado no meio da estrada, saiu para ver. Quando chegou lá, era o carro de Angélica, que estava aflita. Ele deu uma olhada, mas viu que não tinha jeito, pelo menos naquele momento. Tempo chuvoso, muita lama. E pediu que ela entrasse para passar a noite na sua cabana. Ela hesitou, mas não tinha outra opção. Acabou aceitando. A cabana era simples, aconchegante. Ele ofereceu sua cama para que ela dormisse ali e ficou numa simples poltrona. Logo amanheceu, e Angélica já estava desesperada para voltar para casa, pois sabia que seu pai estaria preocupado. Maurício resolveu acompanhar Angélica até a mansão. Ele estava acostumado a andar até lá, mas Angélica não. A estrada de terra estava pesada de lama depois da chuva da noite anterior. O sol já aparecia entre as nuvens, mas o chão ainda estava úmido e escorregadio. Angélica caminhava ao lado de Sebastião, tentando equilibrar os passos enquanto desviava das poças. Você está rindo de mim? Ela perguntou de repente, percebendo o sorriso dele. Sebastião deu de ombros, com aquele jeito tranquilo. Não tô rindo, não. Só tô achando curioso. Curioso o quê? A filha do patrão andando na lama comigo logo cedo. Angélica cruzou os braços. Eu não escolhi essa situação. Eu sei, ele respondeu com um meio sorriso, mas eu também não tô reclamando. Ela tentou ignorar o comentário.
mas por dentro sentia um leve desconforto. Sebastião tinha um jeito provocador, mas não era arrogante. Pelo contrário, parecia que ele levava tudo na brincadeira. Eles caminharam mais alguns metros em silêncio. O barulho de um motor ao longe fez Angélica suspirar aliviada. Acho que alguém vem vindo. Era uma caminhonete da fazenda. O motorista diminuiu a velocidade quando reconheceu Sebastião. Uai, Tião, o que você está fazendo por aqui? Socorrendo a filha do patrão, ele respondeu. O homem arregalou os olhos quando viu Angélica suja de barro. Dona Angélica, ela tentou manter a postura. Meu carro quebrou. Entra aí que eu levo vocês. Os dois subiram na caminhonete. Durante o caminho até a fazenda Jacarandá, Angélica ficou olhando pela janela, enquanto Sebastião conversava com o motorista sobre o gado e os serviços do dia. Quando finalmente chegaram, alguns peões que estavam perto do curral olharam curiosos. Angélica desceu primeiro, e foi nesse momento que o clima mudou. O pai dela, seu Augusto, apareceu na varanda da casa grande. Ele caminhou até eles com expressão séria. Angélica, onde você estava? Ela respirou fundo. Meu carro quebrou na estrada ontem à noite. E você passou a noite onde? O silêncio que veio depois pareceu pesado. Angélica olhou de lado para Sebastião. Na casa do Sebastião? Alguns peões trocaram olhares. Seu Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Então olhou diretamente para Sebastião. Você poderia ter mandado alguém avisar. Sebastião respondeu com calma. Já era tarde da noite, patrão. A estrada estava ruim e ela estava cansada. Achei melhor deixar ela descansar. O pai de Angélica assentiu devagar. Não fez certo. Mas antes que Angélica pudesse subir para casa, seu Augusto disse. Espere um pouco. Ela virou. Sim. Quero conversar com você depois. Angélica assentiu e entrou. Sebastião ficou ali parado por um momento. Seu Augusto então se aproximou dele. Obrigado por cuidar da minha filha. Sebastião tirou o chapéu. Sempre que precisar, patrão. O homem ficou observando ele por alguns segundos, como se estivesse pensando em alguma coisa. Depois apenas disse, vá cuidar do serviço. Sebastião colocou o chapéu de volta e saiu em direção ao curral. Mas enquanto caminhava, ele olhou de relance para a casa grande e sorriu sozinho, porque aquela noite inesperada tinha mexido com ele mais do que ele gostaria de admitir. E lá dentro, Angélica também não conseguia parar de pensar nele. No olhar, no jeito provocador, no sorriso confiante. Ela balançou a cabeça, tentando afastar aqueles pensamentos. Isso é ridículo, murmurou para si mesma. Mas no fundo, ela sabia que aquela história estava só começando. E o que ninguém ali na fazenda imaginava era que o destino ainda colocaria Angélica e Sebastião frente a frente muitas vezes. E cada encontro entre os dois seria mais intenso que o anterior. Os dias seguintes na fazenda Jacarandá voltaram à rotina de sempre, pelo menos na aparência. O gado precisava ser tocado, os peões trabalhavam desde cedo, o barulho das ferraduras batendo no chão do curral ecoava pela manhã, e a vida seguia como sempre tinha sido naquele pedaço de terra. Mas para Angélica, alguma coisa estava diferente. Desde aquela noite na cabana de Sebastião, ela não conseguia mais olhar para a fazenda da mesma forma. Tudo parecia lembrar ele. O jeito como ele falava, o sorriso confiante, a forma como ele parecia completamente à vontade em qualquer situação. E aquilo a deixava irritada, porque no fundo ela sabia que estava curiosa. Naquela manhã, Angélica decidiu sair para caminhar pela propriedade. Precisava esfriar a cabeça. Colocou um vestido leve, prendeu o cabelo e saiu andando pela estrada de terra que levava até o curral. Quando se aproximou, ouviu vozes e risadas dos peões trabalhando. Entre eles estava Sebastião. Ele estava montado em um cavalo castanho forte, guiando algumas cabeças de gado com habilidade. O sol batia no rosto dele e a camisa estava um pouco aberta no peito por causa do calor. Um dos peões comentou em voz alta. Se o patrão não tivesse você aqui, Tião, metade desse gado já tinha se perdido faz tempo. Sebastião riu. Não exagera, homem.
Mas era verdade. Todo mundo ali sabia que Sebastião era praticamente o braço direito de seu Augusto. Ele conhecia cada pedaço da fazenda, cada cerca, cada pasto, cada animal. Quando ele finalmente percebeu Angélica parada perto da cerca, o sorriso apareceu no rosto dele na mesma hora. Ele desceu do cavalo e caminhou até ela, limpando as mãos na calça. Olha só, a moça da cidade resolveu visitar o curral hoje. Angélica cruzou os braços, tentando manter a postura. Eu cresci aqui também, sabia? Não sou tão delicada assim. Sebastião inclinou a cabeça divertido. Não disse que era delicada, mas confesso que não imaginei a senhorita andando por aqui depois daquela noite na lama. Ela tentou esconder o sorriso. Você adora lembrar disso, né? É uma lembrança boa. Angélica levantou uma sobrancelha. Para você, talvez. Sebastião se aproximou um pouco mais da cerca onde ela estava apoiada. Para mim, foi uma das noites mais interessantes que já tive nessa fazenda. Ela sentiu o rosto esquentar. Você fala isso para qualquer mulher? Só quando é verdade. O silêncio que veio depois parecia diferente, mais pesado, mais carregado. Angélica desviou o olhar por um momento, tentando parecer indiferente. Mas quando voltou a olhar para ele, percebeu que Sebastião ainda estava ali, parado bem perto. Perto demais. Você tem um jeito muito convencido, ela disse. Ele riu baixo. Convencido não. Observador. Observador. Ele apoiou os braços na cerca, ficando ainda mais próximo dela. Por exemplo, eu observo que você diz que não gosta de conversar comigo, mas sempre aparece onde eu tô. Angélica abriu a boca para responder, mas ficou sem palavras por um segundo. Isso não significa nada. Será? O vento passou pelo curral, levantando um pouco da poeira do chão. O barulho do gado se misturava com o som das cercas de madeira rangendo. Angélica tentou mudar de assunto. Meu pai confia muito em você. Eu trabalho aqui desde menino. Ele sabe quem eu sou. E você gosta dessa vida? Sebastião olhou ao redor da fazenda. Gosto. Aqui é meu lugar. Depois ele voltou a olhar para ela. E você? Angélica demorou alguns segundos para responder. Eu ainda não sei. Sebastião sorriu de leve. Às vezes a gente só descobre quando algo inesperado acontece. Nesse momento, um dos peões gritou do outro lado do curral pedindo ajuda. Sebastião suspirou. O dever chama. Ele se afastou alguns passos, mas antes de subir novamente no cavalo, virou para ela. Mas olha, se seu carro quebrar de novo, minha cabana continua no mesmo lugar. Angélica balançou a cabeça tentando parecer irritada. Você não perde a chance, né? Ele piscou para ela. Nem quando leva um fora. Depois, montou no cavalo e saiu conduzindo o gado novamente. Angélica ficou ali parada por alguns segundos, observando ele trabalhar. E por mais que tentasse negar, havia algo naquele homem que mexia com ela de um jeito que ela ainda não conseguia explicar. E lá no fundo, Sebastião também já sabia de uma coisa. Aquela história entre os dois estava ficando cada vez mais difícil de ignorar. Os dias passaram na fazenda Vale do Jacarandá, mas a tranquilidade aparente escondia algo que começava a crescer dentro de Angélica. Ela tentava agir normalmente, mas cada vez que via Sebastião trabalhando pela fazenda, aquele sentimento estranho voltava. Não era só irritação, nem só curiosidade. Era algo mais complicado que ela ainda não queria admitir. Naquela tarde, o céu começou a fechar de repente. Nuvens escuras se formaram no horizonte e o vento começou a soprar forte, levantando poeira pelas estradas de terra da fazenda. Angélica tinha saído para visitar uma amiga numa propriedade próxima e estava voltando sozinha quando a primeira pancada de chuva caiu. A estrada rapidamente virou um barro pesado. O carro começou a derrapar um pouco até que o motor falhou de vez. Ah, não! De novo não! Ela murmurou irritada, tentando girar a chave.
O motor fez um barulho estranho e morreu de vez. A chuva começou a cair mais forte, grossa, batendo no vidro. Angélica olhou ao redor e percebeu que estava perto da parte da fazenda onde ficava o pequeno rancho de Sebastião. Ela suspirou, quase rindo da própria situação. Parece que o destino gosta de me fazer passar vergonha. Sem muita opção, ela saiu correndo do carro em direção ao rancho dele. A chuva já tinha molhado completamente seus cabelos e seu vestido quando ela bateu na porta. Não demorou nem 2 segundos e a porta se abriu. Sebastião apareceu ali parado, camisa aberta no peito e um olhar surpreso. Por um segundo, ele apenas observou a cena. Angélica completamente molhada, respirando rápido por causa da corrida. Então ele abriu um sorriso divertido. Eu juro que não mandei essa chuva. Angélica revirou os olhos, tentando parecer séria. Meu carro quebrou de novo. Ele cruzou os braços na porta, fingindo pensar. Estranho. Sempre quebra quando você está perto da minha casa. Você vai me deixar entrar ou vai ficar fazendo piada? Sebastião deu um passo para o lado. Entra antes que você pegue uma gripe. Ela entrou no pequeno rancho. O lugar era simples, mas organizado. Uma mesa de madeira, um fogão antigo, algumas ferramentas penduradas na parede e uma cama no canto. O cheiro de café fresco ainda estava no ar. Sebastião pegou uma toalha e entregou para ela. Aqui, senão você vai molhar o chão todo. Angélica começou a secar o cabelo, ainda um pouco sem jeito. Eu não acredito que isso está acontecendo de novo. Ele riu baixo. Eu acredito. A chuva lá fora começou a cair ainda mais forte, batendo no telhado de madeira. Angélica olhou pela pequena janela. Acho que vou ter que esperar a chuva passar. Não tem problema. A casa também é sua. Pelo menos enquanto estiver atolada por aí. Ela virou para ele com um olhar meio desconfiado. Você gosta dessa situação, né? Qual delas? De eu precisar de você. Sebastião deu um passo mais perto, com aquele sorriso tranquilo que ela já conhecia. Eu gosto da sua companhia, só isso. O silêncio que veio depois foi diferente, mais pesado, mais íntimo. Angélica percebeu que ele estava perto demais novamente. Você faz isso de propósito, ela disse, tentando manter firmeza na voz. O quê? Ficar perto assim, ele deu de ombros. A casa é pequena. Não tem muito espaço para fugir de mim. Angélica tentou se afastar um pouco, mas acabou encostando na mesa atrás dela. Sebastião se aproximou mais um passo, apoiando as mãos na mesa de cada lado dela. Os dois ficaram frente a frente, a poucos centímetros de distância. Sebastião, ela começou, meio nervosa. Ele olhava diretamente nos olhos dela. Você sempre diz meu nome assim quando está tentando me mandar embora. Porque você não facilita. Eu facilito muito. Não facilita nada. Ele sorriu de lado. Então, por que você continua voltando aqui? Aquela pergunta fez Angélica ficar em silêncio por um momento. O som da chuva parecia ainda mais alto. Ela tentou desviar o olhar, mas ele levantou levemente o queixo dela com os dedos. Olha para mim quando falar. Angélica respirou fundo. Você é impossível. Já ouvi coisa pior. Você sabe que isso nunca daria certo. Por quê? Porque você é um peão. E eu? Ela parou antes de terminar a frase. Sebastião continuou olhando para ela, mas dessa vez o sorriso era mais suave. Você é Angélica, só isso. O coração dela começou a bater mais forte. Eu tenho namorado. Sebastião assentiu devagar. Eu sei. Então, para com isso. Ele ficou alguns segundos em silêncio. Depois se afastou um pouco. Tudo bem. Angélica sentiu algo estranho quando ele fez isso, como se o espaço entre eles tivesse ficado frio de repente. Sebastião pegou uma panela no fogão. Vou fazer café. A chuva ainda vai demorar para passar. Ela ficou parada ali, observando ele por alguns segundos.
Aquela confiança tranquila, aquele jeito forte, aquele sorriso fácil. Tudo aquilo mexia com ela mais do que deveria. E no fundo, Angélica começava a perceber uma coisa que ainda tentava negar. Quanto mais ela tentava manter distância, mais difícil ficava ignorar o que estava nascendo entre ela e o peão mais bonito da fazenda do Vale do Jacarandá. A chuva continuava caindo forte sobre a pequena casa de madeira de Sebastião na fazenda Vale do Jacarandá. O som das gotas batendo no telhado preenchia o silêncio que tinha ficado entre eles depois daquela conversa. Angélica ainda estava perto da mesa, enquanto Sebastião mexia no fogão, preparando o café como se estivesse tentando ocupar a cabeça. Depois de alguns minutos, ele colocou 2 xícaras sobre a mesa e empurrou uma na direção dela. "Toma, café forte ajuda a espantar esse frio." Angélica segurou a xícara quente entre as mãos, mas seus olhos continuavam observando ele. Você ficou quieto de repente. Sebastião deu um meio sorriso. "Você disse que tem namorado. Achei melhor me comportar como um homem educado." Ela soltou um pequeno riso. "Desde quando você é educado?" "Quando a situação pede." O silêncio voltou por alguns segundos. A chuva ainda não dava sinal de que ia parar. Angélica caminhou até a janela e ficou olhando a água cair pesada sobre a estrada de terra. "Acho que vou ficar presa aqui por um bom tempo." Sebastião respondeu, sem olhar para ela. "Não é a pior companhia do mundo." Ela virou para ele, meio divertida. "Você realmente não desiste, né?" Ele levantou os olhos e respondeu com tranquilidade. "Eu só digo o que penso." Angélica apoiou o corpo na janela, cruzando os braços. "E o que você pensa agora?" Sebastião ficou alguns segundos olhando para ela antes de responder. "Que você é a mulher mais teimosa que já conheci, mas também a mais bonita dessa fazenda inteira." Angélica tentou disfarçar o sorriso. "Isso é mais um dos seus chavecos de peão." "Não, isso é observação." Ela balançou a cabeça, mas não respondeu. O silêncio voltou, só que dessa vez parecia ainda mais carregado. O vento balançava levemente a porta do rancho e o cheiro de chuva entrava pela janela. Sebastião se aproximou alguns passos. "Posso te perguntar uma coisa?" "Depende. Você é feliz com esse tal de Maurício?" Angélica ficou em silêncio por um momento. "Ele é um bom partido." "Isso não foi o que eu perguntei." Ela suspirou. "Às vezes você faz perguntas difíceis, porque às vezes as respostas dizem muita coisa." Angélica ficou olhando para ele, tentando entender por que aquele homem simples conseguia mexer tanto com os pensamentos dela. "Você devia ter nascido em outro lugar," ela disse de repente. "Por quê?" "Porque com esse jeito você ia conquistar qualquer mulher da cidade." Sebastião deu uma pequena risada. "Mas eu não quero conquistar qualquer mulher." Ele deu mais um passo para frente. Agora estavam novamente próximos, perto o suficiente para Angélica sentir o calor dele. "Só uma." O coração dela acelerou. "Você devia parar com isso," ela disse em voz baixa. "Com o quê?" "Com esse jeito de falar coisas que confundem a cabeça da gente." Sebastião olhou diretamente nos olhos dela. Eu não confundo. Eu só digo o que sinto." O silêncio que veio depois parecia pesado. Angélica tentou dar um passo para o lado, mas ele segurou levemente o braço dela. Não com força, só o suficiente para impedir que ela se afastasse naquele momento. Fica um pouco," ele disse em voz baixa. Ela respirou fundo. "Você complica tudo." "Talvez, mas você nunca foi embora de verdade." Por alguns segundos, os dois ficaram apenas se olhando. A chuva parecia ter diminuído um pouco lá fora, e naquele instante, sem dizer mais nada, Sebastião aproximou o rosto devagar. Angélica hesitou por um segundo, mas não se afastou. O beijo veio calmo, inesperado e cheio de tensão acumulada. Quando se afastaram, Angélica parecia completamente sem reação. "Isso não devia ter acontecido," ela murmurou. Sebastião passou a mão pelos cabelos, respirando fundo. "Talvez não,
mas aconteceu. Ela ficou alguns segundos em silêncio, olhando para o chão. Eu preciso ir embora quando essa chuva parar. Eu sei. O tempo passou devagar até a chuva finalmente enfraquecer. Quando Angélica saiu do rancho e voltou para o carro, a cabeça dela estava cheia de pensamentos que não conseguia organizar. Nos dias que se seguiram, ela tentou agir como se nada tivesse acontecido, mas alguma coisa já tinha mudado entre ela e Sebastião. E então, algumas semanas depois, veio a notícia que viraria a vida dela de cabeça para baixo. Angélica começou a passar mal logo cedo. No início, achou que era apenas cansaço, mas os enjoos continuaram pelos dias seguintes. Foi quando uma velha conhecida da família, Dona Lourdes, que ajudava na fazenda há anos, percebeu os sinais. "Menina, você anda diferente", Angélica tentou disfarçar. "Deve ser só nervoso", mas Dona Lourdes a observou com atenção. "Faz quanto tempo que você não vê suas regras?" Aquela pergunta fez o coração de Angélica gelar. Naquela noite, ela fez as contas e sentiu o mundo desabar ao perceber a verdade. Ela estava grávida. Sentada na cama, com as mãos tremendo, Angélica sentiu as lágrimas começarem a cair. A primeira pessoa que veio na cabeça dela não foi Maurício, foi Sebastião, porque no fundo ela sabia que naquele momento difícil havia apenas um homem naquela fazenda capaz de ficar ao lado dela sem julgamento. E sem que ela percebesse ainda, aquele peão bonito e teimoso da fazenda Vale do Jacarandá estava prestes a se tornar a pessoa mais importante da vida dela. Angélica passou a noite quase inteira acordada, sentada na cama do quarto, olhando para a janela enquanto a fazenda inteira dormia. A notícia da gravidez parecia martelar na cabeça dela sem parar. Ela respirava fundo várias vezes, tentando se acalmar, mas o medo era maior. Se o pai dela descobrisse, seria um escândalo. Naquele tempo, numa fazenda como a Vale do Jacarandá, uma moça solteira grávida era motivo de falatório por anos. E Maurício? Maurício já tinha ido embora fazia semanas. Nem carta mandava mais. Angélica levantou da cama e começou a andar pelo quarto. "Meu Deus, o que eu vou fazer?" Ela murmurou para si mesma. No dia seguinte, ela tentou agir normalmente. Tomou café com o pai na varanda da casa grande, respondeu algumas perguntas, fingiu estar bem. Mas Sebastião percebeu de longe que alguma coisa estava errada. Ele conhecia Angélica desde menina. Sabia quando ela estava irritada, quando estava alegre e quando estava escondendo alguma coisa. No meio da manhã, ele a encontrou perto do curral. "Você está com uma cara péssima hoje", ele disse, chegando perto. Angélica tentou disfarçar. "Dormi mal, só isso." Sebastião cruzou os braços, olhando para ela com aquele olhar calmo de sempre. "Angélica, você nunca soube mentir direito." Ela tentou ignorar, mas ele deu um passo mais perto. "O que aconteceu?" Ela desviou o olhar. "Nada. Você está pálida, nervosa e quase não falou com ninguém hoje." "Isso não é nada." Angélica respirou fundo, tentando segurar as lágrimas que começavam a surgir. "Sebastião, por favor, não pergunta." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, observando ela. "Então é coisa séria." Ela passou a mão pelos cabelos, claramente perdida. "Minha vida acabou", disse em voz baixa. Aquilo fez Sebastião ficar sério na mesma hora. "Não fala isso. Acabou sim, você não entende? Então me explica." Angélica olhou para ele finalmente com os olhos cheios de lágrimas. "Eu tô grávida." O silêncio que veio depois foi pesado. Sebastião não falou nada por alguns segundos. Apenas respirou fundo, absorvendo a notícia. "É do Maurício?" Angélica assentiu devagar. "Ele foi embora. E nem sabe." Ela disse com a voz tremendo. E mesmo que soubesse, eu nem sei se ele voltaria." Ela começou a chorar, virando o rosto para esconder. "Meu pai vai me matar quando descobrir. As pessoas vão falar,
Eu vou virar motivo de vergonha para essa fazenda inteira. Sebastião se aproximou devagar. Olha para mim. Ela tentou evitar, mas ele segurou levemente o rosto dela para que ela levantasse os olhos. Sua vida não acabou. Você não entende. Naquela época, uma mulher solteira com filho... Eu sei muito bem como esse mundo funciona, Angélica. Ela soluçou. Então você sabe que eu tô perdida. Sebastião ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse pensando em algo muito sério. Depois falou com calma. Casa comigo. Angélica arregalou os olhos. O quê? Casa comigo? Você enlouqueceu? Ele balançou a cabeça. Não, é a solução. Sebastião, isso é absurdo. Não é? Você não vai ser mãe solteira, ninguém vai falar nada e seu pai não vai precisar saber de tudo agora. Angélica ficou olhando para ele completamente surpresa. Você tá falando sério? Tô. Mas o filho não é seu. Sebastião deu um pequeno sorriso tranquilo. Eu sei disso. Então por que faria isso? Ele olhou diretamente nos olhos dela. Porque eu gosto de você. Angélica ficou em silêncio, completamente sem reação. Sebastião, isso mudaria sua vida. Talvez mude para melhor. Ela balançou a cabeça, ainda sem acreditar. Você merece alguém que te ame de verdade, não alguém que casa por pena. Sebastião riu baixo. Quem disse que é pena? Ele se aproximou um pouco mais. Eu te quis desde a primeira vez que você apareceu correndo pela fazenda quando era menina. Só que naquela época você só brigava comigo. Angélica até riu entre as lágrimas. Eu ainda brigo. E eu ainda continuo aqui. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Eu preciso pensar. Pensa, mas lembra de uma coisa. O quê? Sebastião falou com calma. Você não está sozinha. Pela primeira vez desde que descobriu a gravidez, Angélica sentiu um pouco do peso sair do peito, porque ali, na frente dela, estava o único homem naquela fazenda inteira que realmente parecia disposto a ficar ao lado dela, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Angélica passou o resto do dia tentando agir normalmente, mas a proposta de Sebastião não saía da cabeça dela. Casar com ele. Aquilo parecia impossível. E, ao mesmo tempo, parecia a única saída. Naquela noite, ela mal conseguiu jantar. O pai dela, seu Augusto, percebeu que a filha estava estranha. Você tá muito quieta hoje, Angélica. Aconteceu alguma coisa? Não, pai. Só tô um pouco cansada. Cansada de quê? Você nem saiu da fazenda hoje. Ela forçou um sorriso. Deve ser esse calor. Seu Augusto a observou por alguns segundos, desconfiado, mas não insistiu. Depois do jantar, Angélica saiu da casa grande e caminhou sozinha pela varanda. O céu estava limpo agora, cheio de estrelas, e o silêncio da fazenda parecia ainda mais pesado com aquele segredo dentro dela. Ela estava tão perdida em pensamentos que nem percebeu quando Sebastião apareceu vindo do curral. Pensei que você já tivesse ido dormir, ele disse calmamente. Angélica virou e respirou fundo ao vê-lo. Eu também pensei. Sebastião se encostou no corrimão da varanda, olhando a escuridão da fazenda. Pensou no que eu disse? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Pensei. E? Angélica virou o rosto para ele. Você está disposto mesmo a fazer isso? Tô. Mesmo sabendo que o filho não é seu? Já te disse que isso não importa. Ela caminhou alguns passos até parar bem perto dele. Você sabe que as pessoas vão comentar, vão dizer que você foi feito de bobo. Sebastião deu de ombros. Deixa falar. Quem vive minha vida sou eu. Angélica abaixou o olhar, claramente emocionada. Eu nunca imaginei que você faria algo assim por mim. Sebastião sorriu de leve. Eu faria coisa pior. Ela soltou uma pequena risada nervosa. Você é maluco. Talvez, mas sou um maluco que gosta muito de você.
O silêncio que veio depois parecia cheio de sentimentos que nenhum dos dois sabia explicar direito. Porque eu gosto de você. Angélica ficou em silêncio, completamente sem reação. Sebastião, isso mudaria sua vida. Talvez mude para melhor. Ela balançou a cabeça, ainda sem acreditar. Angélica levantou os olhos novamente. Se a gente fizer isso, meu pai vai querer explicação. Eu falo com ele. Não. Ele pode te mandar embora da fazenda. Ele não vai. Como você tem tanta certeza? Sebastião respondeu com calma. Porque eu trabalho aqui desde menino. Seu pai confia em mim. E no fundo ele sabe que eu nunca faria nada para prejudicar essa família. Angélica respirou fundo. Mesmo assim, vai ser difícil. Eu nunca tive medo de coisa difícil. Ela ficou olhando para ele por alguns segundos, como se estivesse finalmente enxergando o homem que sempre esteve ali diante dela. Então, você quer mesmo casar comigo? Sebastião respondeu sem hesitar. Quero. Angélica sentiu o coração bater mais forte. Mesmo sabendo que eu fui apaixonada por outro? Isso foi antes. E se eu nunca conseguir gostar de você do mesmo jeito? Sebastião deu um meio sorriso. Eu tenho paciência. O jeito tranquilo com que ele dizia aquilo mexeu profundamente com ela. Você é mesmo teimoso, Sebastião? Muito. Ela respirou fundo mais uma vez. Então tá. O sorriso dele apareceu devagar. Isso foi um sim? Angélica assentiu lentamente. Foi. Pela primeira vez desde que descobriu a gravidez, ela sentiu que talvez ainda existisse um caminho para sua vida. Sebastião se aproximou um pouco mais. Amanhã cedo eu falo com seu pai. Você tem coragem mesmo? Tenho. Ele estendeu a mão e segurou a dela com cuidado. Confia em mim. Na manhã seguinte, Sebastião apareceu na varanda da casa grande antes mesmo do sol nascer completamente. Seu Augusto estava sentado lendo o jornal quando ele chegou. Bom dia, patrão. O homem levantou os olhos. Bom dia, Sebastião. Algum problema? Sebastião respirou fundo. Eu vim pedir uma coisa importante. Pode falar. Eu quero pedir a mão da Angélica em casamento. O silêncio caiu pesado na varanda. Seu Augusto abaixou lentamente o jornal. Como é que é? Eu quero me casar com sua filha. O homem ficou olhando para ele, claramente surpreso. E desde quando vocês dois têm esse tipo de conversa? Sebastião manteve a postura firme. Faz um tempo que eu gosto dela. Seu Augusto franziu a testa. E minha filha sabe disso? Sabe. E ela concorda com essa ideia. Nesse momento, Angélica apareceu na porta da casa grande. Ela tinha ouvido parte da conversa e decidiu não fugir mais. Concordo sim, pai. Seu Augusto olhou para os dois, completamente confuso. Vocês enlouqueceram? Angélica caminhou até perto deles, tentando manter a calma. Pai, eu gosto do Sebastião. O fazendeiro ficou em silêncio por alguns segundos, avaliando aquela situação inesperada. Depois, suspirou fundo. Eu sempre soube que você era um bom homem, Sebastião, mas nunca imaginei que isso fosse acontecer. Sebastião respondeu com respeito. Eu prometo cuidar bem dela. O homem olhou para a filha novamente e percebeu algo diferente no olhar dela. Depois de alguns segundos, ele balançou a cabeça. Se é isso que vocês dois querem, eu não vou impedir. Angélica sentiu um enorme alívio naquele momento. Sebastião apenas assentiu com respeito. Obrigado, patrão. Seu Augusto voltou a pegar o jornal, ainda meio incrédulo. Só espero que vocês saibam o que estão fazendo. E naquele instante, Angélica percebeu que a decisão que tinha tomado mudaria completamente o rumo da vida dela. E também da vida daquele peão bonito e teimoso que sempre esteve ali ao lado dela. A notícia do casamento correu pela fazenda Vale do Jacarandá mais rápido do que qualquer boato. Os peões comentavam no curral, as cozinheiras cochichavam na cozinha da casa grande e até os vizinhos das fazendas próximas começaram a ouvir falar que a filha do seu Augusto ia se casar com Sebastião.
o braço direito da fazenda. Para muitos parecia inesperado, mas para quem conhecia os dois de perto, talvez aquilo fizesse mais sentido do que imaginavam. Angélica ainda estava se acostumando com tudo aquilo. Em poucos dias, sua vida tinha virado completamente. Numa tarde, ela encontrou Sebastião encostado na cerca perto do pasto, observando os cavalos. "Então é verdade mesmo. Vamos casar", ela disse meio nervosa. Sebastião virou para ela com aquele sorriso tranquilo de sempre. "Você ainda está achando que eu estava brincando?" "Não, é só que tudo aconteceu tão rápido." Ele se aproximou alguns passos. "Se você quiser desistir, ainda dá tempo." Angélica levantou os olhos para ele. "E você desistiria?" Sebastião deu uma pequena risada. "Nem se você me mandasse embora da fazenda." Ela balançou a cabeça, dessa vez sorrindo. "Você realmente é o homem mais maluco que já conheci. Mas você gosta disso." Angélica não respondeu, mas o silêncio dela já dizia muita coisa. As semanas passaram e o casamento foi simples, como era costume na região. Nada de festa grandiosa. Apenas algumas pessoas da fazenda, o padre da pequena igreja da cidade e o céu azul de uma manhã tranquila no interior. Quando Angélica entrou na igreja, usando um vestido simples, mas elegante, Sebastião já estava esperando perto do altar. E naquele momento, ele parecia ainda mais imponente, forte, bonito, com aquele jeito seguro que sempre teve. Angélica caminhou devagar, até parar ao lado dele. Sebastião se inclinou um pouco e falou em voz baixa. "Você tá linda." Ela respondeu quase sussurrando. "Você fala isso para todas?" "Só para uma." Pela primeira vez ela não desviou o olhar. Meses depois, quando a barriga de Angélica já estava grande, a relação entre os dois tinha mudado completamente. O carinho que antes vinha apenas de Sebastião, agora começava a nascer também no coração dela. Numa noite tranquila, sentados na varanda do pequeno rancho dele, Angélica apoiou a cabeça no ombro de Sebastião enquanto observavam o céu cheio de estrelas. "Posso te perguntar uma coisa?" ela disse. "Pode perguntar qualquer coisa." "Você nunca se arrependeu?" Sebastião virou o rosto para ela. "De quê?" "De casar comigo, de assumir um filho que não era seu." Ele ficou alguns segundos em silêncio. Depois respondeu com calma. "Angélica, esse menino pode não carregar meu sangue, mas vai crescer com meu amor." Ela sentiu os olhos encherem de lágrimas naquele momento. "Eu fui muito injusta com você no começo. Eu sei. Mesmo assim você ficou." Sebastião sorriu de leve. "Porque eu sabia que uma hora você ia enxergar o que eu sempre senti." Angélica levantou o rosto e olhou diretamente para ele. "Eu enxerguei." E dessa vez foi ela quem se inclinou primeiro para beijá-lo. Meses depois, numa manhã tranquila na fazenda Vale do Jacarandá, o choro de um bebê ecoou pela casa simples de Sebastião. Era um menino forte e saudável. Sebastião segurou a criança nos braços pela primeira vez, com um sorriso que não cabia no rosto. Angélica observava tudo emocionada. "Ele é lindo", ela disse. Sebastião respondeu olhando para o pequeno. Puxou a mãe. Ela riu. E ali, naquele pequeno rancho onde antes só havia silêncio, agora existia uma família. Uma família construída não por interesse, nem por dinheiro, mas por algo muito mais forte. Porque às vezes a vida mostra que quem realmente vale a pena não é quem tem mais riqueza, mas quem escolhe ficar ao seu lado quando tudo parece desmoronar. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que, em um relacionamento, o dinheiro realmente importa mais? Ou o que faz diferença de verdade é ter ao lado alguém que nunca abandona você quando a vida fica difícil? Conta aqui nos comentários, eu quero muito saber sua opinião. E se você gosta de histórias como essa, aproveita para dar uma olhada no nosso YouTube Shopping que está aqui no canal.
Eu deixei vários romances incríveis pinados aqui, principalmente romances de época que são apaixonantes e tem desconto em vários produtos e categorias. Além de aproveitar boas histórias, você também ajuda a apoiar o canal para que a gente continue trazendo cada vez mais romances emocionantes como esse. Até o próximo conto de amor. Eu desejo muita luz e amor na sua vida.